Então, hoje nós vamos tratar de dois suplementos que são chamados de suplementos tamponantes, né? O que que é um tamponante? Um tamponante é um suplemento que, né, é uma substância que ela vai manter o pH num determinado nível, vai fazer com que o pH se movimente menos durante as ações biológicas. A gente sabe que durante o exercício físico, principalmente o exercício de alta intensidade, onde o metabolismo anaeróbio predomina e a glicose lática predomina, a gente tem uma produção muito grande de íons H+. E isso faz com que o pH intramuscular comece a diminuir, né? Quanto mais íons H+ tem lá dentro da célula, no meio, mais baixo vai ficando o pH, mais ácido vai ficando. E qual que é o problema disso, né? Essa acidificação do meio intracelular, ela, ela acarreta diversos problemas para o nosso músculo, né? O principal é a instalação da fadiga. Então, a fadiga ela é determinada por uma série de componentes, mas a acidificação do meio é um componente muito importante. Mais adiante eu falo um pouco mais detalhado para vocês. Então, se eu tiver uma substância que faça com que esse pH não diminua muito rapidamente, ou seja, ele seja mantido num nível mais próximo do fisiológico por mais tempo, essa substância vai estar contribuindo para diminuir a velocidade dessa acidificação do meio e, consequentemente, vai estar contribuindo para você conseguir sustentar o exercício por mais tempo. Então, tende a retardar o processo de fadiga, tá? Então, o primeiro que a gente vai estar vendo aqui é a beta-alanina. Na verdade, a beta-alanina, gente, ela não é um tamponante, mas ela é uma substância, um aminoácido, que a gente usa para aumentar a capacidade tamponante intramuscular. Então, a beta-alanina, ela é um aminoácido que ele é dispensável, tá? Então, não é um aminoácido essencial para a gente. Ela está presente nos alimentos, nas carnes. Ela também não é um aminoácido proteinogênico, ou seja, ela não participa do processo de síntese proteica, ela não é incorporada lá nas proteínas. Ela pode ser sintetizada em pequenas quantidades aqui pelo fígado, rim, cérebro e intestino. A concentração no nosso músculo varia de 5 a 10 milimol e ela é maior em OMGs e maior em fibras tipo 2. Aí aqui a gente já vê, né? As fibras tipo 2 são aquelas que são ativadas em exercícios mais intensos. Então, são fibras que usam mais o metabolismo glicolítico lático. Consequentemente, sofrem mais com esse processo de acidificação e, consequentemente, vão ter benefícios de uma concentração maior de tamponantes. E a chave da suplementação de betalanina é exatamente por quê? É porque ela participa da síntese de carnosina, tá? A carnosina, essa é um dipeptídeo que tem a capacidade tamponante. E a carnosina é produzida, sintetizada no nosso corpo a partir da histidina e da betalanina. Então, a carnosina, então a finalidade de fazer suplementação de betalanina é para estimular o aumento da produção de carnosina e, consequentemente, aumentar a concentração intracelular de carnosina. Que se eu tenho mais carnosina dentro do músculo, significa que eu tenho mais de uma substância que é tamponante. Consequentemente, a minha capacidade tamponante intracelular ela aumenta. Então, a gente vê aqui na reação, ó, que a beta-alanina reage com a histidina sob a ação da enzima carnosina sintetase, formando a carnosina, tá? E o detalhe é que a carnosina sintetase, primeiro, ela tem uma afinidade maior aqui em relação à histidina, e a concentração de histidina é considerada adequada no nosso corpo para a produção de carnosina, né? E assim, a beta-alanina, ela por estar em concentrações mais baixas e por ter uma afinidade menor com a enzima, ela é considerada o fator limitante. Aí, quando eu consumo lá o suplemento de beta-alanina, eu aumento a concentração de beta-alanina, consequentemente, eu consigo aumentar essa reação aqui, tá? Ou seja, a realização dessa reação. E aí, consequentemente, eu vou ter um aumento nos estoques intramuscular da molécula de carnosina, tá? E a carnosina, sim, é um tamponante intracelular. Então, a beta-alanina não é tamponante, mas ela contribui para a síntese da carnosina, que é tamponante, tá? A carnosina, ela tem esse anel aqui, imidazol, que é capaz de
captar um íon H+ no meio. Então, se eu tenho muita carnosina lá, à medida que o exercício vai sendo feito e os íons H+ vão se acumulando, ela vai captando esses íons H+ e vai mantendo o pH num nível mais elevado. O pK dela é em torno de 6,8. Então, o pH intramuscular começa ali com 7, 7,1 e vai baixando. Quando chega em 6,8, ele vai ficar parado ali, né, estável naquilo ali por um certo tempo, até o seu tamponante começar a ser esgotado, e aí depois o pH volta a cair de novo. Então, ela vai sustentar o pH por um certo tempo, nessa faixa mais elevada, favorecendo diversos processos relacionados à contração muscular. E com a suplementação de beta-alanina, né, a literatura mostra que a gente consegue aumentar a concentração de carnosina em cerca de 20 a 80%. Então, é bastante variável isso também. Consequentemente, os efeitos também vão ser variáveis nas pessoas, né? Aqui um estudo que avaliou, né, o efeito da suplementação de histidina, que é um componente ali da síntese da carnosina, da beta-alanina, sobre os estoques de carnosina muscular. Então, o que os autores fizeram? Pegaram 30 indivíduos, 15 do sexo masculino, 15 do sexo feminino, dividiram em 3 grupos separados de forma homogênea, 3 grupos de 10 indivíduos. O tempo de suplementação foi 23 dias. Tá? O grupo 1 recebeu 6 gramas por dia de beta-alanina, então só beta-alanina. O grupo 2 recebeu 3,5 gramas de L-histidina, então só histidina, ou seja, o grupo 1 recebeu uma das moléculas que são utilizadas para a síntese de carnosina, que é a beta-alanina. O grupo 2 recebeu a outra molécula que é utilizada para a síntese da carnosina, que é a L-histidina. E o grupo 3 recebeu as duas, tanto beta-alanina como histidina. E ele vai mostrar para a gente, né, qual dessas 3 situações aqui é mais eficiente, né? E se seria necessário, por exemplo, eu usar as duas moléculas, os 2 aminoácidos aí. Então, olha só, aqui a gente tem 2 músculos que ele avaliou, né? Aqui foi avaliado, nesse músculo aqui no sólidos, foi avaliado no tempo 0, no dia 12, depois no dia 23. E aí o que a gente observa? Ó? Aqui é o grupo que recebeu beta-alanina. Então, com 12 dias, houve um aumento significativo no teor de carnosina. E depois, com 23 dias, aumentou mais um pouco ainda, tá? Mostrando que a beta-alanina foi eficiente para aumentar a carnosina. No grupo que recebeu só histidina, ó, não houve alteração. Então, já indicando para a gente que a suplementação de histidina não interfere no processo de síntese de carnosina, indicando que aquilo que eu falei anteriormente é verdade, ou seja, que a concentração que a gente tem de histidina é adequada e não é necessário suplementá-la. E aí é interessante também que quando ele coloca beta-alanina com histidina, ou seja, esse mais esse, ó, não tem nenhum efeito adicional, mostrando que basta suplementar apenas a beta-alanina, não precisa de beta-alanina e histidina. E a histidina sozinha também não tem efeito. Então, está mostrando aqui que basta suplementar só a beta-alanina. Do lado de cá, a gente observa o resultado semelhante, né? Só que aqui ele avaliou no dia 0 e no dia 23, mas a mesma coisa. Aumento significativo com a beta-alanina e com a beta-alanina histidina, mostrando novamente que basta suplementar somente a beta-alanina. E que suplementar a histidina isoladamente não traz nenhum benefício, nenhum efeito, e a histidina junto com a beta-alanina não tem nenhum efeito adicional. Né? E aí, na conclusão, ele coloca a suplementação com beta-alanina ou beta-alanina e histidina tiveram o mesmo efeito sobre a concentração muscular de carnosina. Então, mostrando que basta suplementar com a beta-alanina, que vai aumentar a concentração de carnosina. Tá? Então, a carnosina como um tamponante, né? E aí depois eu vou falar de um outro tamponante que vai seguir nessa mesma linha, embora haja em locais diferentes, ela vai retardar o processo de fadiga em exercícios mais intensos, né? O que acontece nos exercícios mais intensos? Você tem Lembra que quando a intensidade é maior, significa na prática que a demanda energética é maior.
E se a demanda energética é maior, eu acabo entrando mais no metabolismo anaeróbio e produzindo mais ATP a partir da glicólise lática, tá? Que é aquela via glicolítica, onde se converte a glicose em piruvato e depois em lactato. E pela formação do lactato e pela hidrólise acelerada de moléculas de ATP, a gente tem um acúmulo rápido de íons H+, no meio intracelular. E isso vai fazer o quê? Vai levar a um aumento da concentração desses íons H+, que corresponde aí a um aumento da acidose muscular. Ou seja, o pH interno vai ficando mais ácido. Vocês devem lembrar lá da bioquímica que as enzimas, elas têm a sua ação, né, ótima em pHs mais específicos. Quando você tem variação de pH, a atividade enzimática é alterada. Então, a gente pode esperar que essa mudança no pH intracelular, nesse caso aqui ficando mais ácido, vai interferir na ação de enzimas, né? Então, olha só, uma redução de pH, então uma redução de pH vai fazer com que a fadiga ocorra mais rapidamente. Por que essa redução de pH vai fazer com que a fadiga ocorra mais rapidamente? A gente tem duas situações. Uma é que a produção energética vai ficar prejudicada, porque com a redução do pH, a gente vai ter uma inibição da fosfofrutiquinase 1, que é a enzima que regula a velocidade da via glicolítica, e eu preciso dela funcionando muito rápido no exercício intenso, e também da glicogênio fosforilase, que é a enzima que quebra o glicogênio. Ou seja, na prática, à medida que o pH vai baixando, o meu músculo começa a quebrar glicogênio mais devagar e começa a produzir energia mais devagar pela glicólise. Por quê? Porque essas duas enzimas aí estão com atividade diminuída. Tem um estudo que avaliou a atividade dessas enzimas aí, e com pH, por exemplo, 6,6, a gente já tem uma redução na atividade dela de mais de 90%. Então, é uma redução muito expressiva. Só que além de interferir nesse processo de síntese de energia, e lembrem que a contração muscular depende de energia, né? Eu preciso disponibilizar energia muito rápida no exercício intenso para que o músculo consiga fazer as contrações rápidas e o exercício seja realizado. Mas além disso, né, de interferir no processo de geração de energia, há também interferência direta no processo de contração muscular. Porque esses íons H+, eles começam a competir com o cálcio pela ligação com a troponina. E é necessário que o cálcio se liga na troponina para fazer a tropomiosina se mexer, né, mudar ali a conformação e expor o sítio para a ligação da actina. Então, a gente tem uma ação, um prejuízo direto lá na própria contração muscular e na disponibilização de energia também para a contração muscular. Então, esses dois fatores aí vão fazer com que o sujeito vá perdendo a capacidade de manter o exercício naquela intensidade. Ou seja, a fadiga está sendo instalada, tá? Aí, se eu uso um componente como a betalanina, né, que vai aumentar a carnosina, e aí a carnosina tem um efeito tamponante, ela vai fazer com que? Ela vai fazer com que essa acidose aqui demore mais tempo para ser instalada. E, consequentemente, ela vai conseguir fazer o quê? Retardar o processo de fadiga. Então, é dessa maneira que a suplementação de betalanina pode contribuir para melhorar o desempenho físico ou melhorar a tolerância ao treinamento físico, tá? Aqui a gente tem um estudo, né, com suplementação de betalanina, né, o que o autor fez? Ele pegou 25 homens fisicamente ativos e dividiu em dois grupos. Um grupo teste, né, que ia receber a betalanina, e um grupo placebo, que ia receber uma substância sem atividade. E ele usou um teste no cicloergômetro com a intensidade bem alta, 95 a 110% da capacidade máxima. E esse teste foi feito no dia 0, ou seja, antes de começar a suplementação, depois com 4 semanas, depois com 10 semanas. E ele avaliou se houve, né, mudança nesse desempenho, nesse teste, com a suplementação de betalanina. E aí ele fez um esquema aqui de suplementação. Ele nem
O mais comum é usar uma dose só o período todo, tá? Mas ele aqui trabalhou com doses variadas. Então, na primeira semana ele deu 4 gramas por dia, na segunda semana ele deu 4,8, depois na terceira passou para 5,6 e na quarta chegou em 6,4. Geralmente 6,4 tem sido a dose máxima utilizada, mas a gente vai ver que tem uma recomendação por quilo de peso, e dependendo do peso da pessoa, pode chegar a valores acima disso daqui, tá? E depois, da quinta a décima semana, né, da quarta a décima semana, ele manteve essa dose máxima aqui de 6,4 até o final. Vamos ver o que ele observou com esse estudo. Então, nos resultados aqui, a gente observa no primeiro gráfico aqui à esquerda a concentração de carnosina no músculo. Aqui na parte de cima, o grupo que recebeu a betalanina e na parte de baixo, o grupo que recebeu o placebo. Olhando aqui para o grupo placebo, o que a gente observa? No tempo zero aqui, a concentração média era 23,6, com 4 semanas 25,5, com 10 semanas 23,9, ou seja, não houve uma variação significativa na concentração de carnosina desse grupo. Era o esperado também, né? Agora, o grupo que tomou a betalanina, olha só, no tempo zero aqui era 19,9, com 4 semanas já chegou a 30, ou seja, um aumento aqui já de 50%, tá? E com mais 6 semanas, né, atingindo 10 semanas, subiu mais um pouquinho, 34,7, tá? Uma coisa que é interessante também observar, né, e esse estudo mostra isso, que aqui, quando a gente olha os valores numéricos aqui, são médias dos grupos. Mas se a gente observar, ó, tem pessoas que respondem melhor. Ó. Se você pegar essa linha que eu estou passando por só, olha o tanto que esse sujeito aumentou. Olha. Agora, se você pegar esse sujeito aqui, olha só, ele praticamente ficou estável. Né? Esse aqui aumentou, depois até caiu um pouco. Né? Pode ser que de repente ele abandonou a suplementação, falou que estava tomando e não estava tomando, a gente não sabe. Mas olha só, tem pessoas que respondem diferente. Isso é para todos os suplementos, a gente já viu isso. A magnitude do efeito é variável, tá? Tem uma variação individual importante, tá? E aqui do lado direito é o teste de desempenho que ele fez. Então, quando a gente observa o placebo, ó, aqui, né, o desempenho na semana zero, na quarta semana, na décima semana, não foi alterado. Já no grupo que tomou a betalanina, a gente vê uma melhora no desempenho aqui, né, de 11% e depois de 15%. Então, a melhora média até expressiva, tá bom? Então, mostrando aí que a carnosina aumenta, né? E aqui já tem uma coisa importante para a gente observar também. Então, a suplementação de betalanina, ela é uma suplementação que deve ser realizada de modo parecido com o que acontece com a creatina, ou seja, de maneira crônica, tá? Ela não é um suplemento que tem efeito agudo. Então, não adianta eu tomar betalanina ali agora para ir treinar daqui a pouco. Tá? Ela não vai fazer esse efeito imediato, ela tem um efeito cumulativo. Então, eu preciso suplementá-la por um certo tempo, né? Se preconiza que seja pelo menos 4 semanas, para haver um aumento nessa concentração muscular e para que você obtenha, de fato, os efeitos da suplementação. Então, não é um suplemento de utilização aguda, e sim crônica. Aqui um outro estudo, né, mostrando a suplementação aqui, é uma revisão sistemática. Quem tiver interesse em saber mais sobre a betalanina, eu recomendo fortemente que leia essa revisão aqui, tá? É uma revisão sistemática com meta-análise. Os autores aqui incluíram 40 estudos, né? E ela é de 2017, então é bem recente ainda. Então, pegou 40 estudos, é um conjunto grande de estudos para avaliar aqui os potenciais efeitos. E aí, o que eles observaram, né? Que os efeitos, acontecia efeitos significativos, principalmente em exercícios de meio a 10 minutos, tá? Então, num período mais curto, que são exercícios mais intensos, né? Embora, se a gente pensar em exercícios intermitentes, a gente pode pensar isso um pouco mais, um prazo um pouco maior. Havia um efeito maior sobre a capacidade, ou seja, sobre a tolerância ao exercício, né? Geralmente, quando se faz exercício até exaustão, ou seja, o sujeito faz o exercício uma certa intensidade até não aguentar mais. Isso é um exercício até exaustão, está significando que o suplemento está fazendo ele conseguir treinar por mais tempo. E nos testes de performance,
tem se observado um resultado menor. Então, performance é pensar na competição. O sujeito vai correr uma prova de 1.500 metros. Então, o que é performance? É ele conseguir fazer a prova mais rápido e conseguir um resultado melhor, que é o que interessa na vida real dele, né? Mas, por outro lado, se o sujeito também melhora a capacidade de treinar dele, ele pode ter adaptações que ajudem ele a melhorar o desempenho na competição também. Uma coisa que é também comum para a maioria dos suplementos, o efeito maior em pessoas não treinadas ou menos treinadas e menor em pessoas treinadas, tá? E também um efeito sinérgico aqui da suplementação de betalanina e bicarbonato. O bicarbonato é um outro tamponante também que a gente vai ver na sequência. Em relação a doses recomendadas, tá? Então, vocês vão ver na literatura, assim, às vezes dose de 3,2 a 6,4. Alguns autores colocam esse valor absoluto. Mas a gente tem uma recomendação por quilo de peso, né? E qual que é a vantagem? Eu acho que a vantagem de você trabalhar com quilo de peso é que você individualiza mais, né? Relativiza mais a dose. Porque uma pessoa que pesa 50, 60 quilos é diferente de uma pessoa que pesa 80, 90 quilos. Se você resolve dar lá a dose mínima, 3,2 gramas por dia, com uma pessoa de 60 quilos, é uma dose razoável. Com uma pessoa de 100 quilos, já pode ser uma dose baixa. Então, eu sugiro trabalhar com valor aqui por quilo de peso. Os esportes que mais vão se beneficiar entre meio e 10 minutos, tá? Até porque, assim, né, à medida que o exercício avança, né, meio minuto, gente, é 30 segundos. É onde ali o metabolismo glicolítico lático já está sendo mais importante, mais predominante mesmo, tá? E a magnitude dos efeitos, isso na média, né, varia de 0,2 a 3%. Então, de modo geral, né, isso inclusive para todos os suplementos, o acréscimo em termos de desempenho geralmente é baixo, tá? Aí é até 4, 5, 6% no geral, né? É lógico que a gente já percebeu e já viu nem antes na creatina e agora também, que existe uma resposta muito individual. Então, eventualmente, um sujeito pode ter efeitos maiores que isso, tá? E pode não ter efeito e ter até perda de desempenho, né? Em relação ao tempo de suplementação. Então, como eu disse, ele é uma suplementação que tem que ser realizada de maneira crônica. Então, pelo menos a gente pensa em 4 semanas. Então, se eu quero fazer uma suplementação de betalanina para um corredor de 1.500 metros que vai participar de uma prova daqui a um mês, eu tenho que começar hoje. Né? Se ele vai fazer uma prova semana que vem, não vai adiantar, não, tá? Até posso tentar fazer uma suplementação mais agressiva, mas tem muito pouca evidência sobre isso, diferente da creatina, que a gente já viu que aquela forma de carregamento lá funciona bem, tá? Na betalanina a gente não tem isso ainda. O único efeito colateral relatado na literatura é a parestesia, que é um formigamento, né? Alguns percebem como uma coceira, tá? Então, mas isso não é considerado nenhum problema. Isso geralmente começa aí com meia hora, 40 minutos depois que o sujeito toma e volta ao normal entre 1 e 2 horas. Se isso for uma coisa que incomoda a pessoa, né, eu tomei a betalanina uma vez e percebi esse efeito, tá? Aí, se esse efeito não foi muito leve em mim, não me incomodou, mas se a pessoa se sentir incomodada, o que você pode fazer? Você pode dividir mais as doses. Então, geralmente, doses de 0,8 a 1,6, dividida aí a cada 3 a 4 horas, evita isso. Tá? Então, em vez de tomar 2 gramas, 3 gramas de uma vez, aí eu vou dar 6 gramas para o sujeito. Ele vai tomar 3 gramas de manhã e 3 gramas à tarde. Não. Divide isso em 4 doses, 5 doses, que esse efeito aqui ou diminui muito ou desaparece, tá? Isso se for incômodo, porque eu já conheci pessoas que até gostavam de sentir a coceirinha. Achava que aquilo ali estava ajudando a fazer o efeito, né? Tá? Será que então a betalanina, né, tem muitos pré-treinos que são vendidos aí que tem betalanina na composição, tá? Será que ela é um pré-treino?
Então, não é, né? A gente já viu ali, mesmo que o sujeito compre lá um pré-treino que tenha beta-alanina, né? E até às vezes ele sinta aquele formigamento que pode dar uma impressão que está fazendo algum efeito, ela não é pré-treino, não é um suplemento que eu vou tomar para ir treinar. Se eu quero efeito de beta-alanina, eu tenho que pensar em suplementação crônica, tá? Suplementação crônica. Então, não é pré-treino. A betalanina também, ela estava proibida a venda dela no Brasil, né? Embora a gente saiba que mesmo proibida se consegue comprar, mas estava proibida a venda no Brasil, até isso foi feito em fevereiro de 2018, a Anvisa para isso, né, para a proibição, alegava a falta de evidências, só que assim, a literatura científica nos últimos 10 anos principalmente produziu muito trabalho sobre betalanina. Inclusive eu mostrei aquela revisão e meta-análise para vocês ali, do pessoal lá de São Paulo, né, envolvendo 40 estudos, tá? E aí agora em novembro, no início de novembro, ela soltou uma resolução liberando o uso da betalanina, né, a comercialização da betalanina. Então hoje já dá para fazer prescrição né, você vai ter muito mais facilidade para encontrar esse suplemento disponível no comércio, tá? Então, betalanina, um tamponante intracelular que vai ter um efeito, né, retardando a fadiga por conseguir retardar o processo de acidificação do meio intracelular, principalmente em exercícios intensos, tá bom? Ok. E o outro suplemento tamponante que a gente tem é o bicarbonato de sódio, que é esse bicarbonato que vocês compram aí até em supermercado, costuma ter, tá? Então, o bicarbonato de sódio, ele vai também agir como uma substância tamponante. Nós já vimos que a redução do pH intracelular é uma das principais causas de fadiga em exercício de alta intensidade, tá? Nós já sabemos disso, nós vimos anteriormente na beta-alanina. Isso ocorre, né, principalmente devido à maior hidrólise do ATP, que vai aumentar a concentração de íons H+, e aí, durante o exercício, a gente pode ter uma redução do pH intramuscular de 7, 7,1, que é geralmente o inicial, até 6,5, 6,3 aqui já seria uma situação bem ácida já, tá? E como eu disse para vocês, em 6,5, 6,6, as enzimas lá do metabolismo, do metabolismo glicolítico lá, elas já perdem bastante a atividade delas, tá? E aí os tampões intra e extracelular vão atuar para diminuir isso. A betalanina, a gente viu que ela é um tampão intracelular, ou seja, ela atua dentro da célula. Só que o bicarbonato é diferente. O bicarbonato ele é um tampão sanguíneo, ele é um tampão extracelular. Então, o que a gente observa aqui nessa figura, né? Aqui está mostrando que durante o exercício, né, mais intenso, onde o metabolismo anaeróbio vai predominar, a gente vai quebrar o glicogênio, formar lactato e com a produção de H+, e a própria hidrólise do ATP também vai gerar H+. A gente vai ter uma linha de defesa aqui contra essa acidificação, uma linha de defesa intracelular, que é a beta-alanina, que lá no seu anel imidazol consegue captar ISO H+, e vai controlando esse pH intracelular. Mas a gente tem também um componente externo, que é o bicarbonato, tá? Que também vai fazer essa ação. Durante o exercício físico, então, intenso, a gente começa a aumentar a concentração de H+. O que a célula faz? Ela tenta se livrar disso, né? E aí existem alguns transportadores, os principais aqui são o MCT1 e 4, que é um transportador de membrana celular para íon H+, vai começar a jogar, né, lançar, liberar esse íons H+, aqui para a corrente sanguínea. E aí, quando esses íons H+ chegam na corrente sanguínea, ele vai reagir com o bicarbonato, forma o ácido carbônico que se dissocia em CO2 e água, né? E aí, esse CO2 é expelido aí pela respiração. Então, por que a suplementação de bicarbonato contribui para manter, né, ou diminuir o processo, a velocidade de acidificação do meio intracelular? Porque quando você consome bicarbonato, você aumenta a concentração de bicarbonato no sangue. E quanto mais bicarbonato tiver no sangue,
mais você vai conseguir neutralizar esses íons H+, e mais rápido vai sair os íons H+, né? Quando você tem um pH sanguíneo mais básico, isso favorece, aumenta a atividade desses transportadores aqui, e aí a célula consegue exportar mais íons H+, tá? Então, mesmo atuando fora da célula, o bicarbonato consegue interferir no pH dentro da célula. Porque o que me interessa, né, na prática mesmo é lá dentro da célula. Por quê? Porque aquela redução de pH dentro da célula vai comprometer a contração muscular. E comprometendo a contração muscular vai diminuir a minha capacidade de manter o exercício ou de realizar o exercício. Então, o bicarbonato, mesmo atuando fora da célula, ele vai, tá, contribuir para que o pH intracelular seja mantido ali, né, num nível mais elevado, mais próximo do fisiológico, por mais tempo, e, consequentemente, vai contribuir para retardar a instalação da fadiga. Por isso que aquela meta-análise lá que a gente viu, uma das conclusões dela é que a associação de beta-alanina com bicarbonato tem um efeito sinérgico, porque eles atuam em locais diferentes, mas atuam, né, aumentando aí a neutralização desses íons H+, e, consequentemente, contribuindo para que a acidificação do meio intracelular ocorra numa velocidade menor, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui é um estudo já bem antigo mostrando, né, assim, que essa questão da concentração de bicarbonato e da acidose aí, corporal interferia no processo de rendimento físico. Então, esses autores aqui, ó, em 1981, trabalhou aqui com 5 homens, onde eles trabalharam aqui com dose de 0,3 gramas, tá? A gente vai ver aqui que ele usou várias substâncias. Ele fez um teste ergométrico no cicloergômetro aqui entre 65% e 95% VO2 máximo. O que a gente vai ver o resultado é esse aqui de 95%, porque é bem intenso, né? Característico de atividade anaeróbica glicolítica. Aí ele trabalhou com 3 grupos. Um grupo que era o controle, que ele deu uma substância que não interferia no pH. No outro grupo, ele deu uma substância, um salmonífero, que aumentava a acidez, então tenderia a prejudicar o processo de acidificação, né, facilitar o processo de acidificação intramuscular e, consequentemente, iria favorecer a instalação da fadiga. E numa situação de alcalose, onde ele deu bicarbonato, para ter um pH mais alto e fazer aquilo que a gente viu na figura anterior, fazer com que o processo de acidificação intramuscular ocorresse de forma mais lenta. E aí a gente vê, ó, né, o grupo controle no teste a 95% do VO2 máximo conseguiu fazer o exercício, era um exercício até exaustão, 4 minutos e 56 segundos. Quando esse mesmo grupo aí fez o exercício tomando uma substância que aumentava a acidez, a gente tem aqui, ó, uma tolerância ao exercício bem diminuída, caiu para 3,13, né? E na última situação, quando foi dado bicarbonato, aí ele conseguiu aqui, ó, ter um tempo de exercício aqui, um desempenho aqui nesse exercício aumentado, né? A gente passou de 4,56 para 5,44. Então, mostrando que, de fato, a existência desses tamponantes pode realmente interferir de maneira importante no desempenho físico, tá? E quais são as doses recomendadas de bicarbonato? Então, na literatura, tem sido observado efeito ergogênico entre 0,2 e 0,4, tá? E a dose mais estudada é 0,3. E esportes que se beneficiam mais? De 1 a 10 minutos. Ó. Repara que o tempo aqui onde os efeitos são, a magnitude dos efeitos são maiores, é praticamente a mesma coisa que a gente observa lá na beta-alanina. Né? E aí a gente pode pensar nos mesmos tipos de exercício físico. Então, que corridas de 400, 800, 1.500, né? 200 metros de natação. Aí a gente pode pensar no futebol, mas o futebol é longo.
mas é um exercício que tem muita parada, né? Futebol tem muita parada. Ciclismo nas provas mais curtas, nas provas contra relógio, num jogo de basquete, luta, num crossfit, tá? Então, por isso já tem estudo até no crossfit mostrando efeito benéfico da suplementação de bicarbonato. Diferente da beta-alanina, que a gente precisa de um tempo para aumentar a concentração de carnosina muscular, o bicarbonato ele pode ser utilizado de forma aguda, ou seja, eu posso usar ele como um pré-treino. Então, eu vou tomar bicarbonato hoje para me ajudar no treino de hoje. Isso é possível. Aí eu tenho que consumir entre 60 e 180 minutos, geralmente 2 a 3 horas é o período que o pessoal mais consome, tá? Eu posso fracionar essa dose. Então, assim, se vocês pegarem aqui, gente, ó, vamos pegar o valor médio, que é 0,3, que é o mais indicado, 0,3 gramas de bicarbonato por quilo. Pensa numa pessoa que pesa 70 quilos. 70 vezes 0,3 dá 21 gramas de bicarbonato. Se você tiver bicarbonato na sua casa, tiver uma balança, pesa 21 gramas de bicarbonato para você ver o quanto que é. É bastante bicarbonato, né? Se recomenda diluir isso em água para você tomar, geralmente meio litro. Você pode diluir até em mais, não tem problema. Mas dilui aí, pega o seu peso, multiplica, pesa, dilui na água e depois dá uma experimentada para você ver. Né? O sabor não é nada agradável, tá? Bem ruim e a quantidade a ser tomada é muito grande, não é pequena para se ter efeito. E a suplementação, ela também pode ser feita crônica. Ela tem sido muito mais estudada de forma aguda do que crônica, né? Aí na crônica você vai fazer a dose fracionada, a carga fracionada aqui em 3 a 4 doses menores por dia. Por quê? Porque eu não estou fazendo para treinar, eu estou fazendo para aumentar a alcalose do meu sangue durante um período para ter um efeito, por exemplo, numa competição daqui a alguns dias, algo do tipo. Normalmente se faz durante 2 a 4 dias, tá? Consecutivos antes de um evento esportivo. E aí você pode até trabalhar com dose um pouco menor aqui, ó, 0,2 gramas, tá? Então é possível fazer crônica e é possível fazer aguda. Eu vou mostrar um estudo feito com CrossFit, onde o autor ele testou um esquema diferente, um esquema crônico mais longo e com doses bem menores, tá? E teve um resultado positivo. Então, é mais uma possibilidade. Mas, de modo geral, a maioria trabalha com a dose aguda, 0,3 gramas por quilo, dado que até 180 minutos antes do exercício. Então, olha só, né, nesse estudo aqui, a gente vai ver alguns efeitos, tá? Então, esse estudo aqui foi feito com 18 homens saudáveis, que usaram doses aqui de 0,1, 0,2, 0,3 de bicarbonato de sódio, e aí foi feita a análise do bicarbonato sérico, tá? E essa análise foi feita por 3 horas, porque eles queriam ver aqui, ó, a questão de dose e o tempo que demorava para chegar no pico e chegar naquilo que eles consideram ali uma zona de efeito ergogênico. Então, o que, que a gente observa, né? Então, o sujeito consumiu lá, ó, se a gente for olhar aqui, ó, né, os picos estão dando mais ou menos aqui 90 minutos, 100 minutos, tá? Então, pelo menos 1 hora e meia antes. E uma coisa que a gente observa aqui claramente também, um efeito dose-resposta, ó. Quem tomou só 0,1 grama por quilo, o aumento é bem menor, tá? Quem tomou 0,2, ó, já chegou aqui numa zona que eles consideram que é de potencial efeito ergogênico, e nesse caso, nesse estudo aqui, só quando os sujeitos tomaram 0,3 gramas por quilo é que eles realmente atingiram a zona que você teria mais certeza de que o sujeito vai ter um efeito ergogênico, que é essa zona cinza aqui, que seria o quê? Um aumento de 6 milimol, de no mínimo 6 milimol na concentração de bicarbonato sanguíneo, né? E aí, ó, a gente observa isso. Pelo menos aqui, né, ó, esse grupo aqui está entrando na zona de efeito ergogênico, mais ou menos perto de 80 minutos, tá? E aí isso fica aqui, ó, até 150, 180 minutos, tá? Então, pessoal, aí, usar no mínimo 90 minutos antes. Um problema bem considerável em relação ao bicarbonato
diferente do que a gente viu com a betalanina, que a princípio o único efeito que tem sido relatado era aquela parestesia, aquela coceira lá, aquele formigamento, que não interfere em nada, pode causar algum incômodo para algumas pessoas, mas não interfere em nada, tá? O bicarbonato, ele pode sim apresentar alguns efeitos que podem ser responsáveis por prejudicar o desempenho do sujeito, ou seja, em vez de você estar esperando um efeito ergogênico da substância e o sujeito consome e passa a ter um efeito ergolítico de prejudicar. Esses efeitos adversos aqui que podem gerar um efeito ergolítico, eles estão associados aqui a desconfortos gastrointestinais, tá? Por quê? O bicarbonato, quando chega lá no seu estômago, né, e o estômago tem o suco gástrico, que é rico em ácido clorídrico, ele reage com esse ácido clorídrico, aí forma o cloreto de sódio e CO2. Do mesmo jeito que forma CO2 lá no sangue, quando ele reage com o H+, que vem do músculo. E o CO2 é um gás, e esse gás no estômago ele vai fazer o quê? Ele vai provocar distensão, tá? Na parede, isso pode gerar dor, né? Às vezes a pessoa consegue até eliminar parte desse gás no processo de arroto. E também tem pessoas que no intestino ele é uma concentração grande de bicarbonato e vai atrair água e vai gerar uma diarreia. Então, diarreia, náusea, vômito, distensão abdominal estão entre os sintomas e os efeitos adversos que podem comprometer e levar ao efeito ergolítico, tá? Então, assim, imagina, você toma bicarbonato e tem uma diarreia. Como é que você vai treinar? Né? Imagina, antes de uma competição, você toma e tem uma diarreia. Aí vale aquela recomendação que serve para todos os suplementos. Nunca teste uma suplementação na competição. A gente sempre testa em treinamentos para observar, né, a resposta do indivíduo. Se o sujeito consumiu e teve qualquer evento, qualquer efeito adverso que atrapalhou ele a fazer o exercício, não vai usar. Né? E uma outra consideração que eu faço nesse sentido é o seguinte: teste sempre em treino e teste a primeira vez em competição, em competições menos importantes também, porque muitas vezes, quando é uma competição, há uma mudança, né? Inclusive no estado emocional do sujeito, o sujeito fica mais ansioso e tudo mais, e isso pode interferir na motilidade intestinal e o sujeito apresentar efeitos que ele não estava apresentando durante o período de treinamento. Então, tem que se ter cuidado mesmo, tá? Hoje existe, né, não no comércio, mas tem algumas pesquisas sendo feitas com cápsulas gastroresistentes, que aí diminui bastante esses efeitos, tá? Além disso, você pode, para minimizar esses efeitos, fazer uma refeição rica em carboidrato junto com a suplementação de bicarbonato. O estudo que testou isso, eles usaram 1,5 gramas de carboidrato por quilo na refeição. E aí os efeitos foram menos sentidos pelo pessoal. Então é uma possibilidade, né? Ou, se vocês observarem, não tem suplemento de bicarbonato, né? A indústria de suplemento não se interessou, embora seja um dos 5 suplementos que a gente quer considerado com alta evidência científica, mas a indústria não se interessou. Por quê? Porque é muito barato o bicarbonato, né? Então você vai no supermercado, você compra, você vai na farmácia, você compra e os valores realmente são muito baixos. Pode ser que a indústria se interesse por uma estratégia desse tipo de cápsula gastro-resistente, né? Se ela conseguir desenvolver um suplemento de bicarbonato que elimina esses efeitos gastrointestinais, aí ela vai cobrar por isso, obviamente, e pode tentar investir nessa suplementação, considerando que é um suplemento que tem alta evidência científica de efeito ergogênico, tá? Então pode ser que a indústria ainda se interesse, mas ainda tem muito pouco. Tanto o bicarbonato quanto o nitrato, a gente ainda tem muito pouco em termos de suplemento industrializado. Né? O nitrato eu mostrei para vocês lá que tem um que inclusive é usado em muitos estudos, mas ainda é muito pouco, né? E outras maneiras de fazer suplementação de nitrato via suplementos, a gente ainda tem muito pouco, tá muito pouco explorado, tá bom?
ficar atento nessa questão aí. Se você usar como pó, né, que é o normal de você pegar o pó, diluir lá em água ou num suco que seja, vocês vão ver que a quantidade não é pequena e não é fácil, né? Aí a outra opção seria trabalhar com cápsula, porque aí você tira o problema da palatabilidade, porque o gosto da solução com bicarbonato não é agradável, né? Não sei se alguém aí gosta, pode ser que alguém goste e ache, né, interessante aquele gosto, mas eu sinceramente, assim, não acho nem um pouco agradável, acho até difícil de consumir. Já tentei tomar uma vez para fazer um teste, mas não dei conta de tomar, tá? A solução. Mas a cápsula seria uma solução. Se for uma cápsula comum, seria uma solução pelo menos para tirar essa questão da dificuldade de ingerir pelo gosto, porque a cápsula vai passar pela boca, vai chegar no estômago. Mas aí vai chegar no estômago, ela vai abrir e a gente vai ter os possíveis efeitos associados aqui, principalmente a formação de CO2 e a carga osmótica aqui da solução, né? Então é uma possibilidade, tá? Aqui a gente tem, né, uma série de estudos que testaram o bicarbonato em diversos tipos de exercício, né? Aqui, ó, exercício com 4 minutos de duração, 3 minutos, 6 minutos, todos usando aqui a dose de 0,3 gramas por quilo, tá? E fazendo a suplementação, ó, 90 minutos antes, 60, 90 e 75. E o que a gente vê aqui? Diferenças significativas em 3 e em 3 não. Ou seja, mesmo sendo um suplemento, tá? Com alta evidência científica, assim como é o nitrato, assim como é a creatina, a gente nunca vai ter efeitos para todas as pessoas, tá? Então tem pessoas que vão tomar um suplemento desse e não vão ter benefício ergogênico. E no caso aqui do bicarbonato, a possibilidade de ter um efeito ergolítico, ela não é pequena, tá? Ela não é pequena. Então ela existe. Além disso, né, de modo geral, a gente tem o quê? Efeitos extremamente variáveis. Então pessoas respondem melhor e pessoas respondem pior. Lembra que eu mostrei lá, né, na, 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 na betalanina, um gráfico que mostrava o efeito individual. E assim, alguns apresentavam muito maior e outros muito menor. Então, o que a gente tem, né? Como nutricionista, se eu vou fazer a prescrição, se eu vou acompanhar um atleta, eu vou ter que ir testando os suplementos, né? Se aquele suplemento se encaixa no tipo de exercício que ele faz, se ele tem potencial, efeito benéfico para aquele sujeito, eu posso testar. E aí eu vou testar, vou observar a dose, vou observar tempo. No caso do bicarbonato, eu posso dar 90 minutos antes, 60, 180. Eu dei 60, não funcionou, vou testar 120, vou testar 180. Vou ter que buscar achar a melhor maneira de fornecer aquilo para aquele sujeito e que traga o melhor efeito possível, né? Mas eu testei duas, três maneiras, em nenhuma situação ele teve efeito, é possível que aquele sujeito não seja responsivo, e se ele não é responsivo, não adianta eu ficar insistindo, eu vou pensar em outras estratégias. Então a gente tem que entender que as estratégias elas vão beneficiar algumas pessoas mais do que outras. Às vezes ele não se dá bem com o bicarbonato, mas se dá muito bem com a betalanina, tem um efeito bom para ele. Então eu uso betalanina, né? Então a gente tem que ter essa ideia bem clara, né? A mente bem clara nesse sentido, que os efeitos são muito variáveis, a maneira como que eu estou fazendo a prescrição pode interferir, tá? E aí eu vou ter que encontrar a melhor receita, a melhor prescrição para aquele sujeito ali. Isso, na verdade, é bom, né? Porque o que as pessoas fazem? Elas compram suplemento e tomam por conta própria. Só que elas não têm essa noção que vocês estão tendo, de que a resposta é muito variável. Então, de repente, ela toma, não tem efeito nenhum, acha que aquilo não serve para nada. E, às vezes, foi a maneira como ela consumiu, né? Que não trouxe efeito para ela. Ou, às vezes, ela toma e tem um efeito muito bom, ela acha que aquilo ali funciona sempre daquela maneira. E, às vezes, ela muda a maneira de tomar depois e já não tem o efeito. Ou, às vezes, toma de maneira equivocada. Então, toma betalanina para ir treinar, achando que vai fazer efeito ali, né? Uma outra coisa, gente, que tem no esporte e que é muito, e que é real, né? Eu não falei disso aqui, mas que é real, é uma coisa chamada efeito placebo, tá? É o efeito, né, da expectativa e da crença da pessoa. Então, às vezes o sujeito toma um pré-treino, uma substância lá, uma betalanina no pré-treino.
e sente aquele formigamento, aí ela interpreta que aquilo está dando algum efeito, às vezes ela melhora lá no treino dela, e acha que melhorou mesmo, tá? Mas às vezes é feito só placebo, efeito placebo é uma coisa real, né? Eu já experimentei efeito placebo já, e sei que ela é real. Se o sujeito tomar acreditando que aquilo ali vai fazer o efeito, isso pode realmente gerar efeito para ele, tá? Não é irreal. E pode ter certeza que boa parte, né, parte dos efeitos que a gente observa, mesmo nos suplementos ergogênicos aqui, uma parte dele a gente com certeza vai ser efeito placebo também, tá? Aqui é aquele estudo que eu falei para vocês, que é um estudo também bem recente e que foi feito no CrossFit, tá? E que o autor ele usou um esquema diferente, né? Que não é um esquema que está na literatura. Eu ainda não vi outro estudo que trabalhou com um esquema desse tipo aqui. Então, assim, pode ser que mais estudos testem esse tipo de protocolo aqui, e se esse tipo de protocolo continuar mostrando então, olha só, nesse estudo, como eu falei, isso aqui não tem sido uma forma padrão de suplementar. A forma padrão é aquela lá, 0,3 gramas entre 60 e 180 minutos antes, que é a suplementação aguda, ou então você fazer um esquema crônico ali, geralmente entre 2 e 4 dias, aí você pode até trabalhar com a dose um pouco menor, de 0,2 gramas, pode ser fracionada ao longo do dia, tudo bem. Aqui, o que ele fez? Ele pegou 21 homens, né, randomizou esses homens, tá? E fez um estudo duplo cego crossover. Então, os mesmos 21 homens trabalhou tanto, fez o teste tanto com a suplementação quanto com o placebo, tá? Aí ele fez 10 dias de suplementação, então um tempo mais longo, e usou um teste lá chamado Find Gonabed, que envolve lá 5 exercícios físicos lá do CrossFit, e que o sujeito tinha que fazer o maior número de repetições num determinado tempo, tá? E ainda fez um teste de cicloergômetro com o pessoal, que aí não é um exercício específico do CrossFit. E aí, olha só, né? O que ele fez? O grupo placebo ele dava maltodextrina, tá? E o grupo bicarbonato, ele começou no primeiro dia, ó, com 37,5, tá? Miligramas por quilo. Então, uma dose bem mais baixa. Aí depois manteve, depois subiu aqui para 75, depois subiu para, continuou 75, 112, 112, 150 e depois manteve 150. Então, ele começou com a dose mais baixa, né? Se a gente pegar aqui, né, lembrar que é 0,3 gramas por quilo, pensando naquela dose média lá mais usada, 0,3 gramas por quilo é 300 miligramas por quilo, tá? Então, ele começou com 37,5 miligramas. E no final chegou a 150, que seria metade da dose. 150 é 0,15 gramas por quilo. Então, ele fez a suplementação por um tempo mais longo, tá? E usou doses mais baixas. E o que ele mostra aqui, ó? Ele mostra como no teste que ele fez lá, era um teste que o sujeito tinha que fazer repetições, né? Quanto mais repetições, melhor está sendo o desempenho. Aí ele mostra aqui que o grupo que tomou bicarbonato, ó, a média, esse cinzazinho aqui, a média de repetições, ela aumentou significativamente. Quando eles fizeram com placebo, ó, a média se manteve, tá? Então, ele obteve um resultado aqui positivo, né, em termos de desempenho físico, quando foi usado a suplementação de bicarbonato. Aí aqui, de novo, eu aproveito esse gráfico para falar para vocês do efeito individual. Ó. Então, se a gente observar aqui, a maioria dos atletas aqui, dos voluntários, eles estão mostrando uma curvinha ascendente. O que é curvinha ascendente? O número de repetições aumentou. Mas, por exemplo, esse sujeito aqui que eu coloquei o cursor, ele caiu. Ele foi pior depois da suplementação do que com a suplementação, tá? Esse aqui aumentou bastante. Esse aqui, ó, teve o mesmo resultado. Esse aqui, praticamente o mesmo resultado. Então, esse aqui aumentou bastante. Então, alguns se beneficiaram mais e outros menos. No placebo, ó, teve gente que caiu o desempenho, comparando antes com depois, mas teve gente que aumentou. Esse aqui aumentou, esse aqui aumentou. Então, repara que mesmo com placebo, tem gente que às vezes aumenta o desempenho. É claro que a gente pode questionar assim, mas será que aumentou mesmo? Talvez não. Talvez nesse dia aqui ele dormiu bem e fez o teste pior, no outro dia ele estava melhor. Tudo é possível.
tá? Por isso que normalmente se trabalha mais com médias, mas a gente tem que olhar para o dado individual que as respostas, elas são oscilatórias, as respostas variam em magnitude de pessoa para pessoa. Porque isso, quando a gente pensa na prática, na vida real, é o que mais me interessa. É o meu atleta ali. Se ele vai responder bem, se o desempenho dele vai ter alguma alteração significativa em relação à suplementação que ele fez. É isso que me interessa, tá? E aqui no teste de ciclohigrômetro, aí não houve diferença nenhuma, tanto com bicarbonato quanto com placebo. O tempo de exercício foi o mesmo, tá? Então eles não melhoraram nada, mas no tempo aqui de alta intensidade, né, do CrossFit lá, eles conseguiram melhorar, tá? Então, só para a gente finalizar aqui, ó, vários fatores afetam, né, os efeitos do bicarbonato de sódio. Então, a dose, se a dose for muito baixa, se eu estou fazendo a suplementação aguda, uma dose de 0,1, provavelmente eu não vou atingir a zona de efeito ergogênico. Com 0,2 eu já posso atingir, mas o ideal seria 0,3 mesmo. É mais seguro atingir aquela zona de efeito ergogênico quando eu tomo 0,3. O momento da ingestão. Então, não tem como eu saber, né, quanto tempo o sujeito vai atingir o pico dele. Eu teria que ficar monitorando fazer isso. Isso é coisa de laboratório, de pesquisa. Na prática não dá. O que eu posso fazer é, primeiro teste, eu vou dar 90 minutos. Funcionou? Então, esse pode ser um tempo bom. Não funcionou? Eu posso aumentar para 120 ou diminuir para 60. Não tem jeito, eu tenho que ir testando, porque a faixa de tempo é de 60 a 90 a 180 minutos. Então, o sujeito pode ter uma faixa ótima de tempo ali, mas geralmente 90 minutos funciona para a maioria. Então, eu iniciaria com 90 minutos, tá? O aumento do bicarbonato sérico. Então, tem alguns que aumentam mais e aumentam menos. Se ele não aumentar pelo menos 6 milimol, a tendência é não ter efeito, né? Isso está relacionado ao momento e à dose. Os efeitos colaterais. Então, se ele tiver efeito colateral, imagina você toma um negócio e tem uma diarreia para ir treinar. Não dá. Você toma e começa a sentir dor no estômago. Não dá. Tá? Sentir náusea. Não dá para treinar. O nível de treinamento, né? De modo geral, os mais treinados têm efeito menor do que os menos treinados. Tá? Até porque tem um estudo que mostra que o exercício físico, por si só, aumenta a concentração intramuscular de carnosina, que é um tampão interno. Então, o sujeito lá treina, só por treinar, como adaptação ao treino, ele já tem uma capacidade tamponante maior. Então, a tendência é que esse sujeito, quando faz suplementação ou de betalanina ou de bicarbonato, tem efeitos menores. Tá? A composição genética, então, cada pessoa responde de um jeito. E a duração e intensidade do exercício. Então, exercícios mais curtos, mais intensos, né? Naquela faixa entre 1 e 10 minutos, parecem responder melhor. Mas pode ser que o sujeito tenha benefícios, né, bem relevantes em exercício mais longo. Tem que ser testado também, tá? Vão tentando refletir sobre esses suplementos aí e observando, né, a questão da individualidade, que é muito importante, que não vai dar certo todo mundo. Nunca esquecer que a gente precisa sempre testar isso em períodos de treinamento, nunca em competição. Eu ainda sugiro que mesmo testando em competição, teste em competições menos importantes, tá? Porque tem atleta que muda muito o estado emocional quando vai para uma competição, isso pode alterar uma utilidade intestinal, interferir, né, quando você toma alguma substância que tem que passar pelo trato digestório, e ficar atento a isso. E ter em mente também que, assim, os efeitos dos suplementos, eles podem ser relevantes ou não, eles podem ser benéficos ou não, tá? Mas que nenhum suplemento isolado vai ser melhor e mais importante do que uma dieta bem equilibrada. Vocês não podem esquecer disso. Eu digo para vocês, a maioria das pessoas que treinam, independente de ser atleta ou de ser um esportista, um aluno de academia, tem muito espaço na dieta para melhorar, muito, tá? E a manipulação dietética, aumentando calorias, carboidrato, né, manipulando um pouco de proteína, distribuição de proteína, você tem coisas que você pode fazer na dieta que são importantes para melhorar, para otimizar o rendimento, otimizar os resultados do sujeito. Então, assim, o suplemento pode ser que no máximo a cereja do bolo ali, algo que pode te dar algo a mais. Mas, assim, não é o caminho inverso, porque eu vejo muito o caminho inverso. A pessoa coloca o suplemento como
né, a salvação da lavoura, é o suplemento que vai fazer ele treinar melhor, o suplemento que vai dar o resultado, e não é, né? O sujeito acha que vai tomar o whey e vai começar a ganhar massa muscular porque está tomando o whey, não é. Né? Se você não acertar a sua dieta, se você não tiver um compromisso com a gestão alimentar adequada, bem distribuída e com quantidades adequadas, que não basta ter qualidade, tem que ter quantidade adequada, você não vai ter resultado. Então a gente precisa, né, de mostrar isso para as pessoas, que elas têm que entender que muito mais importante do que tomar um suplemento é treinar bem, se alimentar bem e descansar bem, deixar o corpo se recuperar de maneira adequada. Essas três questões, ela é muito superior a suplemento, garanto para vocês, tá? Eu tenho certeza que quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver isso na prática, tá bom? Então, assim, tem muito atleta, inclusive, assim, de alto rendimento, que não consome nada de suplemento e tem um desempenho excelente. Então, assim, não se iluda, né? Porque a gente já as pessoas têm uma preconcepção sobre suplemento, que suplemento é quase uma coisa mágica, né? O suplemento vai resolver, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E não é nada disso. E aí, muitas vezes, a pessoa começa a perceber, depois de apanhar muito, né, de gastar muito dinheiro, que o caminho é outro.